Olá, certo? Boa tarde. Então, essa aula é a nossa quinta aula de arte, certo? E essa aula vai voltada para o pessoal do 8º ano. Então, aula passada eu não tive como gravar o vídeo, certo? Então, vou resumir a primeira unidade e a segunda unidade, certo? Na apostila de vocês não tem separando. Então, eu vou dar, certo? Nosso assunto até força da natureza, certo? Até força da natureza é o assunto da primeira e segunda unidade, certo? Então, na nossa primeira unidade, e na segunda, nós vamos estudar sobre o romantismo, certo? O romantismo, ele surgiu no século XIX e foi atingido por fortes mudanças sociais, políticas e culturais, causadas por acontecimentos dos fins do século XVIII, pela Revolução Industrial, que gerou novos inventos com o objetivo de solucionar os problemas, certo? Técnicos decorrentes do aumento da produção, provocando-se a divisão do trabalho e no início da especialização de mão de obra. E pela Revolução Francesa, que lutava por nossa sociedade mais harmônica, certo? Em que os direitos individuais fossem respeitados, traduzindo-se essa expectativa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Do mesmo modo, as atividades artísticas tornou-se mais complexa. Então, o romantismo, pessoal, ele surgiu, certo? Lá no século XIX. Ele surgiu para atingir, certo? As grandes mudanças da sociedade, certo? Culturais e todas essas que eu já acabei de citar. Além disso tudo, ele veio junto com a Revolução Industrial. Todo mundo sabe, não é isso? E já viu a Revolução Industrial. Então, contudo, um dos princípios e um dos primeiros movimentos artísticos que surgiu em relação ao neoclassicismo, certo? No século XVIII, é o romantismo. E, historicamente, situa-se em 1820 a 1850. Os artistas românicos procuram se libertar das convenções acadêmicas em favor das livres expressões da personalidade do artista. Além disso tudo, o termo romântico foi empregue-se pela primeira vez na Inglaterra, para definir o tema das novelas pastoriais, certo? E de cavalarias que existiam nessa época. O romantismo significava, certo? Pitoresco, certo? Expressão de uma emoção que é definida e que foi provocada pela visão de uma passagem. Então, esse termo, ele surgiu na onde, professora? Esse termo romantismo, ele surgiu na Inglaterra, desculpa. Surgiu na Inglaterra, certo? E resultou-se, certo, com uma visão de passagem por tudo aquilo ali. Podemos dizer que o romantismo foi um estilo que nasceu nesse contexto social e histórico, influenciada pelas visões do mundo de alguns escritores pré-românticos alemãos, como John, certo, e Friedrich. Para esses escritores, a liberdade e a emoção, a espiritualidade e a juventude foram inspirações para suas produções literárias iniciais. Então,
Agora a gente vai ver as temáticas políticas e nacionalistas. O que foi isso, professora? O que foi essa temática? Certo? Como surgiu? Por que surgiu? Então, o nacionalismo, desenvolvido no século XIX, certo? Compreendeu um conjunto de sentimentos, ideias e atitudes políticas que resultaram-se na formação dos Estados-nações contemporâneos. Acompanha-se a formação desses Estados-nações, as noções de soberania e de cidadania, garantidas por uma Constituição democrática. Além disso, noções como povos, fronteiras nacionais e heranças cultural, incluindo-se a nossa língua ou as demais línguas, que dão suporte para a ideologia nacionalista. Processos históricos como a unificação italiana e a unificação alemã deveriam-se dessa ideologia. Entretanto, o desenvolvimento dessa forma de organização política, combinado-se com o advento das massas, grandes aglomerados das pessoas em centros urbanos, que foi provocado pela Revolução Industrial. Culminou-se nas primeiras décadas do século XX, na Primeira Guerra Mundial, e posteriormente na oclusão de regimes totalitários, certo? Divis nacionalistas e extremistas. Além disso tudo, certo? Como o nazismo, certo? E o fascismo, as técnicas racistas e defensoras de superioridade da raça branca, certo? E da escolha de povos alemãos como povos encarregados de construir um império mundial, elaboradas pelos nazismo, foram variantemente características da ideologia nacionalista. Então, a ideologia nacionalista, ela surge em um grande período, onde a sua característica é o nazismo, certo? Onde as pessoas cultuam muito as suas temáticas de cores, certo? De jeito. Aí na nossa apostila tem uma imagem, certo? Essa imagem é Napoleão Bonaparte, certo? Que nasceu o Exército Nacional Francês, um elemento imprescindível para a composição da ideologia nacionalista. Então, Napoleão Bonaparte, ele foi um dos grandes idealistas, certo? Do nacionalista. Ele foi um dos grandes responsáveis. As forças da natureza. Então, já estamos chegando no final da nossa apostila. Professora, as forças da natureza têm a ver com o nosso tema? Muito estranho. Sim, as forças da natureza têm a ver sim com o romantismo, certo? As forças da natureza têm uma interação muito ligada, certo? Às forças da natureza, do renascimento, certo? No romantismo, as paisagens ganhavam as condições de sujeito ou elementos principais da obra. Olha aí, o romantismo, que já é uma idade que é mais romântica, que é uma coisa mais melódica, certo? Tem como uma grande característica nas forças da natureza, certo? As condições de sujeito ou elementos principais da obra. Tem umas condições,
certo? De mais melancolia, certo? A natureza apresentava-se uma forma que ultrapassava as compreensões e o domínio humano, uma insistência espiritual, aliada-se ao divino, a expressão de sentimento dos artistas, as formas de suas manifestações, fossem elas intensas, como tempestades e mares revoltados, ou mais calma. Olha o que eu falei. As forças da natureza, certo? Tem uma grande interação com o romantismo, certo? O romantismo, a maioria dos pintores, eles utilizavam muito o romantismo. Para quê, professora? Para poder desenvolver as suas pinturas, para poder desenvolver os seus quadros. Então, tinha vezes que quando os pintores, eles estavam com o seu emocional, o seu romantismo abalado, eles começavam a desenhar pinturas, certo? Que surgiam da sua imaginação, certo? Pinturas mais revoltadas, pinturas com mais revolução. Já quando eles estavam bem de espírito, que eles achavam que tinha muito a ver com a espiritualidade, certo? Eles achavam que quando eles estavam bem de espírito, a sua mente, o seu corpo, estava mais calmo, estavam mais tranquilo. Aí tem uma imagem, certo? Essa imagem mostra um dos quadros, certo? Onde o pintor, ele destaca-se a natureza, uma das forças da natureza, que são os raios, não é isso? Os seus raios, para o pintor que produziu essa imagem, eles têm essa questão da espiritualidade. Eles mostram muito que o poder espiritual é muito ligado a essas forças espirituais, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver a continuação, certo? Que é aí o realismo, certo? Então, professora, a atividade de hoje, certo? Vai embasada, certo? Nesse assunto. Professora, outra coisa. Essa atividade é para ser enviada até que dia? Essa atividade vocês podem me enviar até segunda-feira, 1h. Lembre-se, pessoal, que eu já observei bastante. Não adianta pedir ao colega, certo? A foto da atividade, não. Para enviar para mim, certo? Por quê? Porque eu conheço a letra de cada um, certo? E sei a capacidade que cada um tem para interagir, certo? Com as perguntas, certo? Para interagir com as respostas. Essa semana eu irei fazer, certo? Uma videochamada para a gente debater essas perguntas que vocês irão me enviar segunda-feira. Então, beijo, até a próxima aula, certo? E bye, bye.